Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. De vez em quando algumas pessoas me perguntam: pastor, o senhor tem mensagens que dá para chamar assim de prediletas? Eu falei no plural sim, porque é difícil escolher. Mas certamente o que eu quero compartilhar com vocês hoje, e a primeira e última vez falei disso foi há 7 anos atrás aqui, é um dos assuntos que mais impactou e marcou a minha vida. Isso me levou depois a compartilhar essa mensagem no formato de um livro, que até hoje é o maior best-seller, é o nosso livro mais divulgado, que é o livro Até Que Nada Mais Importe. Já passamos de 500 mil de exemplares distribuídos, e eu senti muito forte de Deus, de mexer nesse assunto 7 anos depois. Eu quero que você me acompanhe em Filipenses 3, versos 7 e 8, que diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Pai, nós oramos pedindo a Tua graça, ação poderosa do Teu Espírito Santo. Oramos que a Tua palavra fale e cale em nossos corações, não apenas na mente, não apenas na razão, mas nós oramos, ó Deus, que o Senhor também encontre em nós espaço, vulnerabilidade, para que, somada à obra poderosa do Teu Espírito, a palavra encontre lugar de frutificação na vida de cada um de nós. Desde já te agradecemos por tudo o que o Senhor fará e declaramos nossa total confiança e dependência do Senhor e da liderança do Espírito da verdade nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria começar com um pano de fundo, falando de como Deus me conduziu esse texto e me fez entender o que eu quero compartilhar. No dia 31 de dezembro de 2007, último dia do ano, a gente acordou em clima de férias lá em casa, já mais tarde, o almoço acabou saindo também mais tarde, e porque não havia compromissos, a não ser nossa preocupação era só o culto da passagem de ano. Eu lembro que não tivemos pressa de levantar da mesa. Kelly e eu, depois do almoço, ficamos conversando. As crianças eram menores, evidentemente, não conseguem ficar na cadeira por muito tempo, mas elas já tinham saído brincar, e Kelly e eu estávamos conversando, e eu lembro do momento em que eu emborrei o prato já vazio de lado. Olhei para minha esposa e falei para ela: nos próximos 21 dias, eu não vou comer mais nada. A partir desse momento, essa foi minha última refeição. Nas próximas 3 semanas, eu vou apenas tomar água. Quando eu falei isso, minha esposa fez uma cara de preocupado. Eu nunca tinha feito até então mais do que 14 dias de jejum, e mesmo esse não eram tantos assim. E quando eu falei que ia fazer algo que nunca fiz, minha mulher me olha com cara de preocupação, e a primeira pergunta dela é: Deus te pediu? Eu falei: não, vou fazer porque eu quero. E ela ficou ainda mais preocupada quando eu falei que não foi Deus que me orientou. E eu lembro de ter dito para ela: 2008 será na minha vida o ano da busca. Falei para ela: eu quero buscar Deus como eu nunca fiz, eu vou fazer coisas que eu nunca fiz, vou jejuar como eu nunca jejuei, eu vou orar como eu nunca orei, eu vou ler a Bíblia como eu nunca fiz. E de fato, aquele foi um ano onde me dediquei a isso. Eu cheguei a ler naquele ano a Bíblia toda, em um mês, de capa a capa, 2 vezes. Eu realmente comecei a me dedicar em buscar o Senhor como eu nunca tinha feito. E as primeiras 3 semanas do ano foram o jejum, tudo correu muito bem. 3 semanas depois de terminar o jejum, estávamos em meados de fevereiro. Acredito que especificamente tenha sido o dia 19 de fevereiro. Era uma terça-feira à noite, na época não tinha os nomes que passamos a usar, Tadel, depois Alcance Mais, mas era a nossa reunião com líderes. Não chamávamos aquilo de um culto. Normalmente nós tínhamos uma oração, passávamos direto com uma palavra ou de alinhamento doutrinário, alinhamento da visão, do coração, e tentávamos terminar a reunião o mais rápido possível, por ser dia de semana e de trabalho. Mas eu lembro que enquanto alguém estava orando e fazendo a abertura da reunião com aquela oração inicial, um irmão olha para mim, já passou a mão no violão, segurando o violão, e ele me faz um sinal com o dedo assim: uma só. Quem diz: me deixa ministrar uma só. Eu fiz uma cara feia para ele e fiz assim: uma só. Como quem diz: nós não estamos aqui para isso, não é um momento de culto, e eu quero ficar focado no que é a nossa reunião. Mas quando ele pegou o violão e começou a dedilhar e cantar uma canção, ainda me lembro uma canção do Marcos Witt, que diz: te anelo, te necessito.
né? Enquanto nós estávamos cantando aquela canção, alguém lá no céu resolveu apertar o botão que ativa o modo glória da reunião. E eu não consigo até hoje te explicar o que foi que aconteceu. Algumas pessoas aqui ainda são, né, daquela época, estamos falando de fevereiro de 2008, os primeiros anos da igreja. E num instante, eu creio que nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente poderia produzir um resultado tão simultâneo. No mesmo instante, todo mundo naquela sala, na época nos reuníamos no prédio da Água Verde, para quem conheceu, né, as reuniões com os líderes, porque eram menores, aconteciam na sala de cima, lá onde depois virou Ministério Infantil. E num instante, de repente, todo mundo começa a chorar, mas não era um choro qualquer, né? Eu olho para a sala e percebo que todo mundo, além de mim, estamos chorando de uma maneira fora do comum, né? Todo mundo começou a ajoelhar, deitar, prostrar no chão, alguns sentaram, mas era um choro muito intenso. E eu estou tentando entender o que está acontecendo, eu estou tentando entender por que eu estou chorando, por que os outros estão chorando, e o meu questionamento é dizer: Espírito Santo, o que é que está acontecendo? O que é que o Senhor está fazendo aqui? De repente o Espírito Santo falou ao meu coração: estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Eu pensei, faz sentido, choro desse jeito, com arrependimento. Mas minha próxima pergunta a Deus é: arrepender do quê? Eu me lembro quando era garoto e algumas vezes meus pais recebiam algum tipo de visita em casa. Na hora de ir embora existia um protocolo que era quase sempre que seria repetido. As pessoas na hora de sair diziam assim: desculpa qualquer coisa. Eu, na minha cabeça, mesmo que criança, aquilo não fazia o menor sentido. Eu pensava: se tem algo para pedir desculpa, peça por aquilo. Se não tem, não peça, né? Mas esse negócio de desculpa qualquer coisa, para mim era muito vago. E eu lembro que na hora eu lembrei disso, falei: Deus, arrepender do quê? Porque arrependimento tem que ser específico. Não adianta a gente dizer para o Senhor: desculpa qualquer coisa, né? E naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração: vocês precisam se arrepender por não estarem me buscando como deveriam. E essa foi a hora que doeu. Porque eu estava no ano da busca. Eu estava me dedicando a buscar o Senhor como eu nunca tinha feito. Tinha acabado de fazer há poucas semanas o maior jejum da minha vida, né? Muitas vezes, porque eu tinha me determinado a ler a Bíblia tantas vezes aquele ano, eu tinha uma cota de capítulos diária que era o mínimo. Então às vezes eu ia dormir 2, 3 da manhã, porque o dia corrido eu não tinha conseguido ler, né? E dentro de mim bate um sentimento, é lógico que eu não tive coragem de abrir minha boca. Aprendi com meus pais desde criança que tem 2 tipos de gente, pelo menos, que você tem que respeitar. Quem é mais velho que você e tem mais autoridade que você, e Deus é no mínimo os 2. Mas o sentimento veio, eu mordi minha boca, pensei, não falo nada, né? Mas o sentimento de indignação veio, né? A vontade era gritar para Deus: se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Né? Porque eu pensava, depois de estar dando o meu melhor em tudo, ainda tem que me arrepender por não estar buscando direito, né? E foi um senso de indignação que eu não consigo explicar, mas por mais que eu tenha tentado, não fale, não peca. O salmista diz: a palavra ainda não me chegou à boca e tu já conheces. Com Deus você não precisa nem falar, você pensou, Ele ouviu. Você vai pensar daqui uns 10 anos, Ele já ouviu. E apesar de não ter feito a pergunta, quando é que vai estar bom para você, o Senhor me respondeu. E eu nunca mais vou esquecer a resposta. Ela é o tema da minha mensagem, tornou o título desse livro. A frase que eu ouvi foi: até que nada mais importe. O Senhor me disse: quando você chegar ao ponto onde nada para você é mais importante do que me buscar, você chegou onde deveria chegar. E o Senhor me disse: nesse momento você não está indo para esse lugar. O Senhor me disse: você decidiu que esse seria o ano da busca, e o que você está fazendo na verdade é quebrar todos os seus recordes. Orar como não orava antes, ler mais do que lia antes, jejuar mais do que lia antes. Mas o Senhor diz: a única coisa que você fez foi melhorar sua performance, seu desempenho de busca. Isso não significa que seu coração me deseje mais do que desejava antes. E aquilo caiu como uma bomba dentro de mim. Interessante é que Deus não precisa discutir muito. O poder de persuasão dele vai além de argumentação, né? De repente parece que meus olhos se abriram e eu entendi, em fração de segundos, coisas que eu precisei de um livro inteiro para tentar explicar. É difícil você definir revelação, né? Você tem de fração de segundos coisas que você gasta horas falando e parece que não é suficiente para explicar. Mas de repente todo esse desenho se abre a partir desse texto. O apóstolo Paulo dizendo que para mim era lucro, isso eu considerei como perda. Quando você ouve as expressões lucro e perda, são palavras normalmente aplicadas ao mundo monetário, financeiro, né? A questões de valores materiais, mas é evidente que Paulo não está falando disso.
Então, quando Paulo diz o que para mim era lucro, ganho, ele está falando aquilo que para mim era importante, aquilo que tinha valor. Ele está usando um termo que indica percepção de valor ou da falta dele, e não necessariamente algo que estabeleça preço na percepção monetária. E diz o que para mim era importante, o que para mim tinha muito valor, desvalorizou, perdeu a sua importância. E por que perdeu? Porque diz, porque eu descobri algo muito mais valioso. Porque eu descobri algo muito mais importante. E essa é a declaração que ele faz, né, no verso 8. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa palavra aqui traduzida na versão que eu estou usando, a Nova Almeida atualizada, sublimidade, ela foi traduzida na NVI como a suprema grandeza do conhecimento. Nas outras traduções bíblicas, a excelência. E toda essa diversidade de traduções são tentativas de explicar uma palavra, que no koineu grego antigo, original, é hiperus. Hiperus fala daquilo que se destaca, daquilo que se eleva, daquilo que se sobressai. Essa palavra, em essência, fala de proeminência. E basicamente eu não creio que Paulo esteja falando da proeminência do conhecimento, mas que ele esteja falando do conhecimento daquele que é proeminente, do conhecimento daquele que se eleva, daquele que se destaca. E quando ele entra no lugar de percepção e entendimento da importância de Cristo, comparado a esse nível de importância, que antes parecia ser importante, perdeu completamente a sua importância, desvalorizou. E nesse momento eu entendi o Senhor dizendo, eu não espero de você nada menos do que chegar a esse lugar de compreensão, que nada deve ter a mesma importância para você do que eu. Ou seja, muitos de nós já não buscamos a Deus como deveria. Dos que estão buscando, alguns de nós, estamos focando talvez algo que precise de um certo ajuste. E eu quero começar falando em primeiro lugar, esse foi o primeiro nível de entendimento e de correção que Deus trouxe para mim. Eu não vim aqui corrigir você, eu vim contar a história da minha correção, na esperança de que a carapuça também lhe sirva. Porque não é justo a gente apanhar sozinho, a gente sempre quer que alguém mais seja incluído na história. Mas Deus me fez ver um contraste entre performance, usar a palavra performance, leia-se desempenho, entre performance versus paixão. Muitas vezes nós estamos nos dedicando a uma performance de busca, sem ter a paixão que deveria mover a nossa busca a Deus. Isso talvez possa ser bem percebido num dilema apresentado na Escritura que envolve a igreja de Éfeso. Na primeira das 7 cartas às igrejas da Ásia, no início de Apocalipse 2, o Senhor se dirige, né, ao anjo, ao mensageiro da igreja, e começa nos mostrando que era uma igreja de alta performance. Conheço as tuas obras, teu labor, a tua perseverança. Para mim tem uma progressão aqui. A obra já mostra que era uma igreja ativa, trabalhadora. Mas quando fala labor, já está falando do modo canseira, muito trabalho. Mas quando fala de perseverança, isso está falando daquela pessoa que chegou no modo sacrifício. É aquele nível que de vez em quando a gente fala para os nossos líderes aqui, é sangue nos olhos e faca no dente. É com ou sem vontade, com ou sem empolgação. E a igreja de Éfeso era uma igreja de alta performance, não importa a perspectiva de análise. Se você lê a história, né, do que acontece em Éfeso, registrado no livro de Atos, se você lê as entrelinhas da própria epístola de Paulo aos Efésios, se você olha para a carta que o Senhor Jesus envia através do apóstolo João no Apocalipse, ou se você olha as descrições da história, a igreja de Éfeso era uma igreja incontestavelmente de alta performance, não só no trabalho. Eles eram, né, o que nós podemos chamar de uma igreja que tinha muita resiliência. O Senhor diz, suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Tinha um controle de qualidade até. O Senhor diz, puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Não há ângulo ou perspectiva que você avalie a igreja de Éfeso que não veja nela alta performance. Mas o Senhor diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aí Deus está dizendo, a performance está lá em cima, estratosférica. Mas a paixão está no chinelo, está lá no chão. E aqui de repente um desenho começa a se abrir. E o Senhor não fala disso como se fosse uma crise. Eu lembro de uma ocasião que uma pessoa me aborda e diz, pastor, o senhor poderia orar por mim no final de um culto? Eu falei, claro. Pelo que você quer que eu ore? Eu gosto de perguntar pelo que a pessoa quer oração. E ela falou assim, não, eu estou em crise. Eu falei, que tipo de crise? Falou, perdi o primeiro amor. Eu falei, desculpa, então você não está em crise, você tem pecado. E ele me olhou assustado, como assim? Eu falei, o único momento em que Deus toca no assunto, você está falando de perder o primeiro amor e diz, lembra-te de onde caíste, chama de queda. Arrepende-te, está chamando arrependimento. Então nós temos uma lógica muito simples. A definição bíblica de pecado
Está lá em 1 de João 3,4. É a transgressão, a desobediência da lei. Quando perguntaram a Jesus qual o maior, o principal, o número 1 de todos os mandamentos, o que é que Jesus respondeu? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Logo, não é apenas amar a Deus que é o mandamento principal, mas é amá-lo com tudo que é em nós, é amá-lo com o que nós podemos chamar de amor total. Se esse é o maior mandamento e eu não estou cumprindo o maior mandamento, é evidente que eu não estou em crise, eu tenho desobediência. E de repente você começa a olhar para essa igreja e o Senhor está dizendo, eu não quero apenas performance, eu quero que vocês cumpram o mandamento. Agora, é importante a gente entender que o mandamento não deveria ser cumprido apenas com senso de obrigação. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo que ilustre isso. Há uma ordem na Bíblia para todos os maridos. Cada um aqui que é casado e aqueles que estão almejando isso, saibam que é uma ordem incontestável de Deus. Maridos, amem as vossas esposas. Isso significa que eu sou obrigado a amar minha esposa. Isso também nos faz entender que amor não é apenas um sentimento espontâneo, voluntário, mas é uma decisão. Agora, eu fico pensando, esse ano Kelly e eu vamos completar 30 anos de casado. Se cada manhã que eu acordo do lado dela, eu falasse para ela, eu amo você. E quando ela abrisse um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela com a próxima frase. Fazer o quê, né? Deus mandou. Não tem opção. Então estamos aqui para cumprir a obrigação. Eu fico me perguntando se estaríamos casados ou qual seria a qualidade do matrimônio. O pastor, o senhor não é obrigado a amá-la? Sou. E ela não sabe disso? Sabe. Mas ela espera que eu cumpra o mandamento, não com senso de obrigação, e sim com senso de prazer. De vez em quando, nas nossas conversas, a gente revisita algumas memórias, alguns episódios, coisas que não foram as melhores e tivemos que aprender e crescer com isso, mas coisas que foram muito marcantes. Eu tenho certeza que eu posso dizer isso, que nesses quase 30 anos, um dos momentos assim, existe um score, uma pontuação que o marido tem com a mulher. Para o homem é difícil entender. Você dá um carro para a mulher, vale 1 ponto. Você dá uma flor, vale 1 ponto. Você dá uma bolsa, vale 1 ponto. Né? A gente não entende o sistema de pontuação, mas tem hora que você vê nos olhos da mulher que o score está subindo ou está despencando. Quando nós completamos 10 anos de casados, e nós começamos aos 5 anos de casado, criamos uma convenção entre nós que a comemoração daqueles, a cada 5 anos de casado, tinha que ser algo especial. Que não dá para fazer coisa especial todo ano, mas que a cada 5 anos ia caprichar. A primeira de 5 anos, a gente estava assim, sem muito recurso nem muita fé. Então foi uma coisa bem singela. Mas quando estava chegando perto dos 10, a gente não tinha dinheiro, mas tinha fé. E nós estávamos orando, eu pedindo a Deus algo especial, e eu fui surpreendido por um problema terrível. Tinha uma viagem, né, que nós iríamos fazer juntos, e nessa viagem eu lembro que eu tinha uma conexão na França, aquele grande aeroporto de Paris, o Charles de Gaulle. E a empresa aérea fez alguma mudança no nosso bilhete e nos notificaram que a gente ia ter que ficar 2 dias esperando em Paris. 2 dias. Era o sonho da minha mulher. E eu lembro que nós aproveitamos, em vez de reclamar e querer brigar por aquilo, sabe, vamos aproveitar que nós ganhamos a viagem que não poderíamos fazer. Era para ser só uma conexão. E tivemos nosso passeio. E no dia que nós subimos a torre, eu fiquei pensando o que eu falo que não seja só tão clichê, mas que seja honesto, que não seja só o que ela deseja ouvir, mas o que ela merece. Eu pensei. Quando nós subimos, eu falei para minha esposa, em vez de só dizer eu amo você, eu falei para ela, eu quero te dizer algo aqui, em cima dessa torre, desse lugar que te encanta. Eu amo amar você. E até hoje eu lembro daqueles barulhinho de videogame, né? Marcando ponto assim, porque o olhar da minha esposa anunciava. Não tinha som, mas na minha memória tem, porque o que eu vi me fez imaginar aquilo. Porque naquele momento eu não estava dizendo apenas eu amo você. E eu sou obrigado a amá-la. Mas naquele momento eu estava dizendo, você é uma pessoa tão extraordinária, que aquilo que poderia ser só uma obrigação, você fez disso uma inspiração. Qual a diferença? Você pode ter um marido totalmente dedicado. Isso não faz dele alguém interessado na outra pessoa. Pode fazer dele apenas alguém orgulhoso. Ele pode olhar para a esposa e dizer, nem você nem Deus pode reclamar que eu não sou um bom marido, fiz o meu melhor, mas ele está focado só nele. O que lhe interessa no final é o orgulho do desempenho, não é a valorização da outra pessoa. É apenas a valorização da sua performance. Se nós entendemos o quão danoso e desastroso isso pode ser num relacionamento humano, por que é que não conseguimos entender o paralelo no plano espiritual?
Aquele início do ano, quando eu fiquei indignado de Deus falar comigo que eu tinha que me arrepender, porque eu estava no ano da busca, o Senhor me disse, você não está me desejando mais do que antes. Você só está quebrando seus recordes. E a única coisa que você conseguiu até agora é ficar mais orgulhoso do que você estava antes. E foi o momento onde a casa caiu. Porque de repente eu comecei a entender, não se trata de desempenho ou performance. Nós precisamos entrar em um lugar onde o nosso coração seja profundamente cativado pelo Senhor. Deus não nos deu livre-arbítrio, direito de escolha à toa, com todos, entre aspas, os riscos que Ele correria, né, por nenhum outro motivo. Como disse um grande escritor cristão, Ele poderia ter nos feito como autômatos, programados para amá-lo ou obedecê-lo, mas Ele esperava que nós quiséssemos isso. Na verdade, quando eu comecei a entender esse desenho, aí sim, eu entrei num lugar de profundo arrependimento. Há uma frase do grande escritor C.S. Lewis que mexe muito comigo. Ele diz, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. Mas ele arremata dizendo, o que ele não pode ser de moderada importância. E muitas vezes a maneira como nós estamos vivendo o Evangelho, a relação com Deus, nem reflete o fato de que ele é verdadeiro, tem infinita importância, nem de que para nós seja falso, como não tem nenhuma importância, mas nós criamos um híbrido, onde Deus é mais ou menos importante. Você quer ver uma frase que me tira do sério, há mais de 30 anos pastoreando? É quando alguém diz assim, pastor fulano é uma benção, só falta Jesus. E olha como só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo. Que conversa é Jesus, é a cerejinha do chantilly. Mas nem nós muitas vezes percebemos a maneira como nós estamos lidando com esse ponto e com essa questão. E Deus está nos chamando a um lugar onde a gente de fato entenda, né? E eu comecei a perceber, espera aí, se eu estou dizendo à minha esposa que eu amo amá-la, é porque eu entrei num lugar de valorizar quem ela é. E a minha dedicação não é para valorizar a mim mesmo ou minha performance. É apenas o reconhecimento de que o que poderia ser uma obrigação se tornou fácil. Porque você me inspira a isso. Com Deus não deveria ser diferente. A segunda coisa que Deus chamou a minha atenção e me corrigiu naquele dia, diz respeito à razão da nossa existência. Eu gosto muito de questionar temas básicos, essenciais nas Escrituras, mas honestamente até esse dia, fevereiro de 2008, nunca tinha parado de pensar nisso. O Espírito Santo me pergunta, naquela reunião de líderes, qual a razão da sua existência? E eu já comecei a desenrolar, né, toda a revelação que eu tinha do plano, do propósito de Deus para o meu chamado. O Senhor falou, não. Isso é o seu entendimento do seu chamado pessoal. Qual a razão da sua existência como ser humano? Você e todos os outros. E de repente eu começo a me perguntar, que texto da Bíblia talvez resuma isso a respeito de todos nós? E eu não consigo achar nada muito claro, específico, muito direto. Foi nessa hora que o Senhor falou comigo. Abra a sua Bíblia em Atos 17, versos 26 e 27. Eu sabia que Atos 17 era a pregação de Paulo em Atenas, mas não me lembrava, na época, o que estava nos versos 26 e 27. Quando você chega nesse momento da pregação de Paulo, ele diz assim, de um só, uma clara referência a Adão. Deus criou todas as raças e tribos dos homens. Aí ele entra com um indicativo de propósito. Para quê? Por que de um Deus fez todos nós? Para que o buscassem. Há uma razão primária pela qual todos nós existimos. Buscar a Deus. E nós precisamos entender, se isso é a base, se isso é tão primordial, nós não podemos relegar esse assunto a um lugar, né, secundário, dentro da nossa doutrina, periférico, porque ele precisa ser visto como aquilo que de fato é central. Então, se buscar a Deus é o principal, e eu quero destacar isso, nós também precisamos entender que apesar de existirmos para buscar a Deus, existe uma forma correta de fazer. Quando você olha a própria pregação de Paulo, lá em Atos 17, primeiro ele diz que de um só Deus fez todas as raças e tribos dos homens para que o buscassem, mas na sequência, no verso 27, depois de dizer para buscarem a Deus, ele diz, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Quem é que busca tateando, apalpando? Quem está limitado ou desprovido de visão. Eu sou de uma época onde faltava muita luz, por falta de estrutura. Hoje em dia isso não acontece, a nova geração não sabe o que nós já passamos. Mas acabava a luz, já tinha lugar certo para você achar no escuro, onde tinha vela e caixa de fósforo, para não ficar no desespero.
Eu lembro que um dia, eu e Kelly, nossos filhos eram ainda pequenos, nós estávamos fazendo uma visita em algum lugar e deu um blackout. Não sei se foi na cidade toda ou pelo menos no bairro, ficou tudo escuro. Enquanto os mais velhos de nós estavam nos batendo para achar a vela, a nova geração simplesmente foi puxando o celular do bolso e acendendo as lanternas, e a gente ficou se perguntando, por que é que nós não pensamos nisso? Alguém falou, porque nós nunca treinamos. Né? E normalmente quando ia procurar a vela, sabia mais ou menos o rumo, mas procurava como? Ia apalpando. Quando a Bíblia diz, ainda que tateando o possam achar, significa que o homem mesmo desprovido de visão, em estado de cegueira espiritual, ele precisa buscar a Deus. Só que a Escritura diz, o qual não está longe de cada um de nós. Ou seja, nós podemos ter dificuldade, mas Deus não quer dificultar ainda mais o processo. Quando meus filhos eram crianças, várias vezes eu brincava com eles, né? Israel e Alice têm 3 anos de diferença, então fiz com cada um em épocas diferentes, mas eu gostava de brincar com eles, de eu me esconder para eles me achar. Mas tudo começou no grau de dificuldade, como eram ainda muito bebê, eu facilitava até demais. Eu lembro que eles ainda bem pequenininhos, eu normalmente me ajoelhava diante do sofá, cobria só a cabeça com a almofada, deixava o corpo para trás. Pensa num corpo que já foi maior do que é hoje. E aí de repente eles diziam, achei você, minha vontade de dizer, quem não acharia? Mas é lógico que eu fazia uma festa, como se fosse aquela coisa extraordinária. Né? Depois de um tempo começava a me esconder atrás de uma cortina, que era semi-transparente. Então ficava o pé para fora, o volume da barriga, e ainda dava para me ver. Eles diziam, achei você, porque a ideia não era dificultar. A ideia da brincadeira era justamente que eles pudessem achar. Porque uma única vez que eu tentei me esconder de verdade, acabou a graça da brincadeira, eles desistiram de me procurar, eu quase dormi escondido onde estava e não valeu a pena. Guardadas as devidas proporções, nós podemos dizer o mesmo de Deus. Ele não quer dificultar. Nos criou para buscá-lo. Ele quer ser encontrado, ele não está longe. Mas ele tem um critério para que essa busca funcione e dê resultado. É aquele que Deus, por boca do profeta Jeremias, anunciou. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscarem, de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Assim como somos chamados a amar de todo o coração. E estou preparando a mensagem, não sei se é spoiler do próximo domingo, se é para mais para frente, né? Onde nós vamos reunir todas as áreas onde a Bíblia diz daquilo que nós temos que fazer de todo o coração. Mas não é apenas amar a Deus, é buscá-lo de todo o coração. Então, se eu e você não colocamos tudo de nós nessa busca, essa busca não vai dar o resultado que deveria dar. Portanto, não adianta que nenhum de nós apenas desenvolva uma performance ou desempenho de busca que não atende nem a razão da nossa existência e nem nos coloca naquele caminho onde poderíamos, de fato, encontrar resultado. Eu lembro que naquele dia, onde Deus está nos corrigindo, naquela reunião de líderes, o Espírito Santo me fez lembrar de um episódio que aconteceu muito tempo atrás. Muito tempo atrás, porque eu era recém-casado, no início do ministério pastoral, e como eu disse, já estou para completar 30 anos. Né? Isso, nós estamos falando, né, de algo que Deus falou comigo há bastante tempo, mas ainda estava fresco na minha memória. O Senhor me perguntou, você lembra daquele episódio do supermercado? O que era a história do supermercado? Eu lembro que eu recém-casado fui chamado como pastor para conciliar, né, uma comunhão intensa entre um casal. Que casal cristão não briga, eles têm excesso de comunhão. Né? Então aqueles dois exageraram na comunhão que parecia um esmeril no ferro. Faísca para todo lado. Não conseguiram se acertar, os dias foram passando, além de não ter acerto, a coisa foi piorando. No final das contas me chamaram. E eu vou com o coração apertado, pensando que sou recém-casado, não tenho experiência. O casal tinha perto, ou para completar, de 20 anos de casado. Eu lembro que na minha cabeça, na época, eu pensava, é muito tempo. Se nem eles se entendem depois desse tempo, como é que eu, recém-casado, vou ajudar? Eu cheguei todo temeroso, pedindo que Deus me ajudasse. Mas quando entrei, eu lembro que já meio na brincadeira, o que é que está pegando? E o marido tomou a dianteira. E falou assim, pastor, mandei ele chamar porque essa mulher é uma louca. E eu pensei, a coisa realmente não está boa. Tentei brincar, falei, ó, Jó chamou a mulher de louca, mas tinha razão. Vamos ver se você tem razão. Estabeleci as regras. Enquanto você fala, ela fica quieta. Quando ela falar, você fica quieto. Não vale dedo no olho, não vale cotovelado, nem mordida. Coloquei todas as regras. Né? E esse cara falou, pastor, nesses quase 20 anos de casado, o senhor não tem noção de o tanto que essa mulher me pediu para ir no supermercado com ela. E ele olha para mim com a cara de pavor indescritível e diz, eu odeio o supermercado. E ainda tentei consolá-lo. Falei, irmão, não está sozinho, o sindicato é grande. Né? Até porque algumas irmãs não ajudam.
né? O homem já não gosta de ir no supermercado, ela quer que ele vá junto para ter a DR, a relação lá num lugar público, com caras e bocas, e a coisa não fica realmente fácil, né? E outras mulheres acreditam que os homens sabem onde estão as coisas do supermercado. Elas precisam entender que quando nós vamos procurar, as coisas se escondem, né? Não é fácil de achá-las. Enfim, eu estou tentando ser empático com ele, mas ele falou, bom, o ponto da história não é esse. É que, semana passada, 5 dias atrás, resolvi agradar essa mulher. E eu me ofereci para ir com ela no supermercado. Não foi ela que pediu. E quando eu volto, essa louca me olha para mim e diz, eu nunca mais quero que você vá comigo no supermercado. Ela não sabe o que quer. Quando ele falou isso, a mulher está o tempo todo com a mãozinha erguida, o dedinho erguido, tipo, esperando minha vez, mas ela respeitou as regras. Eu falei, terminou? Ele falou, terminei. Eu falei, pode falar, irmã. Ela falou assim, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Gente, quando ela falou isso, ele surtou. Eu às vezes ia endemoniou, mas não é bom falar isso para crente. Porque bravo ele já estava, então eu fiquei pensando o que era o próximo nível, para onde foi. Mas ele enlouqueceu. Eu estou falando que é louco, eu tenho testemunha. Começou a chamar os filhos para depor no tribunal. Eu falei, calma. Eu interrompi ele e falei, enquanto você falava, ela não te interrompeu. Agora é a vez dela, ela vai falar, você não vai interromper. Falei, mamãe, já que ele te interrompeu, deixa eu dizer algo. Nem eu estou conseguindo acreditar na senhora. Eu falei, a senhora pode até não ser essas donas que quer discutir a relação no mercado, mas dizer que nunca quis, nem uma vezinha que ele fosse. Me ajuda a entender isso. Ela olhou para mim e falou, pastor, o que eu queria não é que ele fosse. O que eu queria é que ele quisesse ir. E foi tão profundo que ela falou que eu levei uns minutos para entender. Eu falei, como é que é? Falou, o que eu queria não é que ele fosse no supermercado, é que ele quisesse. Eu falei, só repetiu, não explicou. Falei, ok, pastor. Então deixa eu te explicar. Ele de fato se ofereceu e foi comigo no supermercado. O senhor tinha que ver a cara dele enquanto estava lá. O senhor tinha que ver a linguagem corporal, olhando para o relógio. Evidente que ele não queria estar lá. Eu fiquei pensando, esse homem deve ter aprontado algo tão terrível, mas tão terrível, que ele decidiu se dar uma autopunição. O que é o pior castigo que eu mereço depois do que eu fiz? Ir com a minha mulher no supermercado. Eu falei, agora, se ele precisa de uma autopunição, eu tenho que aguentar aquela cara feia junto comigo? Eu falei, pastor, eu não queria que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir. Então, meu argumento para ele é o seguinte, se não consegue ir com um cara feliz, não vá nunca mais. Eu olhei para ele e falei, velho, desculpa, mas ela tem razão. E Deus me fez lembrar daquela história, você lembra daquela história? Eu falei, lembro. E o Senhor falou, pois é, o que eu queria não é que você me buscasse, é que você quisesse me buscar. E de repente, parece que a coisa realmente fez sentido. Deus não espera apenas que a gente cumpra a obrigação, mas que a gente entre num lugar de intencionalidade, movido por um senso de prazer no cumprimento daquilo que também acaba sendo uma obrigação, tanto amá-lo como buscá-lo de todo o coração. Quem está entendendo, diga amém. John Wesley diz que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja ele. E de repente Deus me levou a um lugar de compreensão, e isso eu posso lhe garantir, foi uma das coisas mais marcantes e revolucionárias, principalmente pelo contexto do entendimento dos outros princípios. O Senhor falou comigo naquele dia, você tem pregado ao longo dos anos, que o pecado é o grande inimigo de vocês. E de fato o pecado é o inimigo. Os afasta de mim, desconecta, tem consequências. Mas o Senhor me diz, você não está errado em chamar o pecado de inimigo. Você está errado quando acha que o pecado é o único inimigo. O Senhor me diz, há um inimigo mais sutil, que aqueles de vocês que já não estão enredados no pecado como antes, muitas vezes não percebem. E eu vou denominar esse inimigo da maneira como eu entendi, não é necessariamente uma terminologia bíblica desse jeito, mas é o que você encontra lá. Eu vou denominar isso de distração, ou distrações. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 14, a Bíblia nos mostra que ele estava numa casa, ele foi convidado, para uma refeição. Enquanto estão comendo, Jesus também está ensinando, falando das coisas do reino de Deus. O verso 15 de Lucas 14 diz, ao ouvir tais palavras, um dos que estava à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Eles estão no banquete literal. Jesus está falando do reino, ele diz, bem-aventurado aquele que foi para o banquete do reino. Na hora que ele deixa a bola quicando, verso 16 diz, Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo já está preparado.
Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro diz: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço-te que me desculpe. Outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. O outro diz: casei-me e por isso não posso ir. Se você olhar cada uma das 3 desculpas que Jesus fez questão de relatar, elas não falam de nada que em si, por si mesmo, seja ilícito, seja errado. Então, quando o primeiro simplesmente apresenta a desculpa a Jesus e diz: comprei um campo, isso é aquilo que a maioria de nós, os crentes, chamaria de bênção de Deus, resposta de oração. E se for de uma vertente mais pentecostal, cumprimento de promessa. Eu nunca vi um crente em 32 anos quase de pastorar, vir murmurar e reclamar: puxa, pastor, eu comprei uma casa própria, coisa terrível. Puxa, compramos uma propriedade nova para os negócios, que triste. Normalmente a pessoa vem dar esse tipo de notícia empolgado: glória a Deus, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa, porque não é ruim em si. Quando você olha a segunda desculpa, a mesma coisa. Se a primeira diz respeito à aquisição de propriedade, a segunda fala de um outro nível de prosperidade. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Isso aqui era os New Holland, os tratorzão da época. Gente, o povo tinha que arar a terra. A grande maioria das pessoas, além de não ter os equipamentos, a tecnologia da agricultura de hoje, a maioria não podia nem ter muitos animais que favorecessem o trabalho. 5 juntas de bois, pelo menos 10 bois a mais, força para arar, para ajudar na colheita. Isso significava o quê? Aumento da produtividade. Aumento da produtividade significa dinheiro no bolso, provisão, prosperidade. Nunca vi alguém reclamar: ô pastor, coisa terrível, disparou minhas vendas na internet, estou ganhando dinheiro fácil, olhe por mim, está difícil. Ninguém reclama. Normalmente as pessoas chegam dizendo: bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. E se não dá para falar mal das primeiras duas desculpas, menos ainda da terceira. Porque a ideia é projeto de Deus. Casei-me, portanto não posso ir. O casamento não deveria ser visto como muitos estão olhando como algo errado. É ideia, é plano e é bênção de Deus. Errado não é o casamento. Errado é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Errado é a escolha que alguns fazem de como viver o matrimônio, mas não o casamento em si. Ou seja, você não pode olhar para nada disso, chamar nem de pecado, nem de errado, nem de lícito. O problema não eram as coisas, era o lugar que elas tomaram. Banquete na Bíblia tem uma ideia no senso geral, que fala de comunhão. É quando as pessoas sentavam não apenas para garantir a nutrição, a alimentação que o corpo precisa, não era refeição rápida. Banquetes eram momentos de festa, de celebração de relacionamentos. Os convidados eram as pessoas próximas, as pessoas que eram valorizadas por aquele que estava fazendo a festa, porque o importante não era meramente comer, era com quem você fazia isso e por quanto tempo fazia isso. Isso nos remete ao entendimento de que Deus não nos criou para buscá-lo apenas por causa daquele senso de obrigação que nós falamos antes, mas porque sempre esperou que nós pudéssemos ter com Ele comunhão. Você olha lá para o Éden, o que acontece com Adão. Quando Adão pecou, qual a pergunta de Deus para ele? Deus não pergunta para Adão: o que é que você fez? A pergunta que Deus faz para Adão quando pecou é: aonde você está? Em outras palavras, Deus não estava dizendo, ao não perguntar o que você fez, Deus não estava dizendo que o problema era o que Adão fez. O que Deus está dizendo é: aonde você está? Eu vejo isso de uma outra forma. Aquilo que você fez te levou para longe de mim. Eu perdi você. Cadê você, cara? E aí nós simplesmente começamos a pregar uma redenção que nos leva ao perdão do pecado, à remoção da culpa e até da condenação eterna que o pecado trouxe. Mas não resgata o que de principal ele veio roubar, que é a comunhão com Deus. O Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu e você temos sido chamados para um lugar de comunhão, para um lugar de banquete em Deus. Você pode dizer amém? Agora, muitas vezes nós temos nos deixado distrair por coisas que elas não são erradas. Elas não são ilícitas em si mesmas. Mas quando coisas lícitas ocupam um lugar de importância que não deveriam, a ponto de concorrer com o lugar de Deus, aquilo que não é errado em si, se tornou errado pelo lugar que ele passou a ocupar nas nossas vidas. Quando Moisés vai a Faraó com uma mensagem: deixa meu povo ir para que me adore, a gente pode aprender algo na tipologia bíblica. Faraó é uma figura de Satanás que
escravizava aquele povo que depois Deus vai libertar para que se torne o povo dele. Como foram libertos? No dia da celebração da Páscoa. Paulo escreve aos Coríntios e diz: Cristo é o nosso cordeiro pascal, ou seja, está para nós, como o cordeiro da Páscoa estava para eles. E da mesma maneira como eles tiveram que se apropriar, né, pela fé do sangue do sacrifício do cordeiro da Páscoa, colocar nos umbrais, né, para escaparem daquela escravidão espiritual. A Bíblia diz que Deus também nos arrancou do império das trevas e que pelo sangue de Jesus eu e você fomos resgatados e nos tornamos povo de Deus. Quando eles saem do Egito, Deus faz declarações sobre eles lá no Monte Sinai, em Êxodo 19, 5 e 6. Você vai ver Pedro fazendo a mesma declaração a respeito de mim e de você. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Há um paralelo nisso. Então, Faraó, na tipologia bíblica, figura Satanás. Quando Moisés vem com a mensagem: deixa meu povo ir para que me adore, qual a resposta do Faraó? Vocês devem estar muito desocupados para estar falando em adoração. A primeira reação de Faraó: vamos encher o povo de trabalho para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Uma das estratégias mais antigas: vamos encher de distração para que eles não lembrem de por que eles existem e o que é principal para que eles cumpram. É impressionante, gente, numa época onde a nossa vida deveria ser tranquila como nunca. Porque quanto mais a tecnologia, o conhecimento avança, nós temos facilidades que nunca tivemos. Gente, o tempo que o povo levava antigamente só para buscar água, e que hoje a gente tem em Canadá, a gente faz ideia do quanto tempo ganhou, né? Aquilo que eram viagens longas, difíceis, né? Você olha hoje as facilidades que nós temos. Não estou falando só da época de Jesus, gente. Você volta lá no século XVIII, vamos falar de John Wesley. O cara viajava para pregar o evangelho do mesmo jeito que Jesus e Paulo, a pé, a cavalo, dentro de navio, né? Tudo era lento, era um processo, são desafios. Eu, às vezes, né, já fiz isso muitas vezes, estou no sábado pregando no norte, no nordeste do Brasil e tenho tempo para voltar tranquilo para as nossas reuniões de domingo, por causa, né, da facilidade do transporte. Em tudo o que nós avançamos era para a gente ter tempo sobrando. Mas quanto mais facilidades nós temos, mais coisa a gente arruma para fazer. Aliás, nós somos a geração campeã de entretenimento. Nunca se gastou tanto tempo em entretenimento como nós gastamos. Porque a questão não é o que vai tomar atenção. O importante é que eles não tenham tempo para pensar naquilo que deveriam fazer. Distrações. Pensa em uma estratégia que continua sendo usada, porque eu acredito que o diabo também deve ter a versão dele do ditado: do time que está ganhando não mexe. Está dando resultado, para que mudar a estratégia? E naquele dia Deus me chamou fortemente a atenção para um episódio bem conhecido, mas que eu nunca tinha enxergado essas verdades nesse episódio. Se você puder me acompanhar em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. A Bíblia diz: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, por 7 vezes na Bíblia. Você vai ver Deus chamar alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Em todas as 7 que você vai encontrar uma crise. Eu brinco que se Marta tivesse essa revelação, ela já ia pensar: deu ruim, só de ouvir Marta, Marta. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quando nós olhamos para esse texto, em primeiro lugar, nós temos uma dinâmica de relação familiar que é muito semelhante ao que nós temos até hoje. Eu lembro de uma ocasião que Kelly e eu fomos fazer uma visita a um casal da igreja, e eu lembro que na hora de ir embora eu falei para ele, enquanto ele me acompanhava até o carro, que era um gabinete, um aconselhamento com você ainda essa semana. Ele falou: claro, pastor, por quê? Eu falei: nós vamos conversar sobre como está o seu casamento. Ele: Deus te revelou? Eu falei: nem precisou. Eu falei: nós chamamos isso de linguagem corporal. Às vezes o comportamento das pessoas já expõe. Eu falei: teve uma hora que você e sua esposa sumiram, deixaram nós sozinhos na sala. Eu estava doido para um copo d'água, vocês não voltavam e nem perceberam o tempo que levaram. Eu resolvi ir até a cozinha buscar o copo d'água. Quando chego lá, vocês dois estão discutindo, nem me viram. Estava tão intensa a discussão que eles não me viram. O pior, tinha um garoto de uns 7 anos no meio, e o pai falava para o garoto: menino, diz para sua mãe. A mãe está na frente dele.
Mas quando fala como se o outro não está presente, é porque o negócio está azedo no último nível. Aí a mulher respondia, menino disse para o seu pai, a criatura nem dizia nada, porque os dois estão se ouvindo. Mas o importante era fingir que não estava falando com o outro. Quando Marta chega para Jesus, na frente de Maria, e diz para minha irmã me ajudar, gente, o negócio já está azedo. Não é difícil perceber isso. Eu imagino que enquanto Jesus está ensinando, Marta deve ter passado por trás, chamado Maria várias vezes. Imagino Maria tirando a cara para o lado, assobiando, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E Marta vai pedir ajuda de Jesus, acreditando de todo o coração que Jesus vai ficar do lado dela e apoiá-la. Ela não esperava levar esse invertido. E aí Jesus diz para ela, uma só coisa é necessária. Outras versões traduzem isso como poucas coisas são necessárias. Essa maioria diz, uma só coisa é necessária. Como dizia a geração de meus pais, nunca entendi porquê, no frigir dos ovos, no final das contas, só tem uma coisa que realmente importa. Qual é a coisa que realmente importa? Aquela pela qual eu e você existimos, que é a razão da nossa existência, buscar a Deus. Mas Jesus, em outras palavras, está dizendo para Marta, sua irmã escolheu a boa parte, o que realmente importa. Está sentada aos meus pés, me dando atenção, ouvindo, recebendo a minha palavra. Você acha mesmo que eu vou ficar do seu lado e tirá-la daqui? Agora, se Marta soubesse que eu ouvi isso, tinha pedido ajuda a Jesus? É claro que não. Porque na cabeça de Marta, ela está bem intencionada. Eu não sei como você receberia Jesus na sua casa. Uma vez eu me aventurei, me deu um estalo, aquelas coisas que você fica pensando, deve ser a direção do Espírito Santo, porque não tinha como saber. Pensei, minha esposa, ela fazia faculdade de manhã, tinha um período muito curto de almoço, tinha que trabalhar à tarde, e nos primeiros anos nossos de casado, me acompanhava nas coisas da igreja à noite. E eu consegui sair um pouquinho, alguns minutos antes do meu horário, e estava com aquela sensação, ela vai atrasar. Eu falei, eu vou adiantar o nosso almoço. Mas eu nunca fui aquele Masterchef. Mas eu pensei, vou me aventurar, vou fazer alguma coisa aqui que seja rápida, fácil e que eu consiga. Nesse momento que eu tomei a decisão, estou mexendo, já procurando o que fazer, o telefone toca. Finado telefone fixo, vocês lembram dele, que já existiu? E quando eu atendo, uma musiquinha do outro lado, que era a indicação de que estão te ligando de um telefone público, o vulgo orelhão, que era chamada a cobrar. Né? Então eu fico do outro lado, que ela se identifica, falou, amor, atrasei na minha saída da faculdade até chegar em casa, não vai dar tempo de fazer o almoço. Será que você pode tirar alguma coisa da geladeira para pelo menos adiantar? Eu falei, meu amor, fique tranquilo, o almoço hoje é por minha conta. E eu falei de um jeito que parecia que era o cara. E ela, uau, e qual é o cardápio? O que temos para hoje? Eu dei uma olhada em cima da mesa, falei para ela, massa com peixe. Ela, uau, não vejo a hora de chegar, e desligou. Não deu tempo de explicar que massa com peixe era um miojo com a lata de sardinha que estava ali. E quando ela desligou, não tinha como ligar de volta, porque não sabia de onde ligou, não tinha celular. Né? Os mais novos não conseguem entender como era a nossa vida sem celular, mas acredite, a gente já viveu sem isso. Mas não tinha mais como comunicar, agora é esperar chegar. Mas eu percebi que a expectativa dela estava lá em cima. E eu pensei, vai dar ruim esse negócio. E eu fiquei pensando, como é que eu faço para amenizar? Aí eu vi que tinha um resto de mussarela, peguei, cobri o macarrão depois de feito e temperado, dei uma derretidinha no queijo no forno, peguei um ketchup, fiz um coração, escrevi Kelly, te amo. Aí eu lembro que ela chegou toda curiosa, ela olhou, Mas depois do ar tinha aquela curiosidade, aí teve uma hora que ela pegou o garfo e levantou o queijo, ela olha para mim e diz, miojo com sardinha? Você vai dizer que miojo não é massa e que sardinha não é peixe? Graças a Deus ela caiu na risada, a diversão valeu o trote. Mas por que eu estou dizendo isso? Se eu fosse receber Jesus hoje, pessoalmente na minha casa, eu não teria coragem de dar esse tipo de massa com peixe. Você fica imaginando, gente, receber Jesus tem que fazer o melhor. Se você pensar, a motivação de Marta não é ruim. E outra, Jesus não vinha sozinho, gente, tinha uma tropa com ele. Vamos falar sério. Agora, nesse momento, Jesus está dizendo, Marta, mesmo o desejo de trabalhar para me agradar, se substituir o seu interesse por mim, não está legal. Naquele dia, naquela correção, o Senhor me disse, muitos de vocês têm sucumbido não só diante do pecado, mas diante de distrações. O Senhor me disse, alguns de vocês prosperaram e já não têm um coração para me buscar como antes. Alguns de vocês prosperaram na carreira e não têm nem coração, nem tempo para me buscar. O Senhor me diz, alguns de vocês prosperaram no ministério, inclusive você.
e já não me buscam hoje como buscavam antes. E de repente o chão sumiu debaixo do pé, porque de repente eu entendi, como nunca havia entendido, que de fato nós estávamos falhando com o Senhor. E Deus me fez lembrar, você lembra da história do videogame do seu filho? Falei, lembro, essa estava fresquinha, era coisa de 2 anos. Eu lembro de um dia que eu cheguei em casa com um videogame de presente para o meu filho. E quando eu entrei em casa, eu nunca tinha visto ele fazer tanta festa com presente como com esse. Ele corria, ele pulava, ele gritava, ele jogava no chão, simulava que estava tendo convulsão de felicidade. Aí ele voltava, segurava minhas bochechas e dizia, você é o cara, é o melhor pai do mundo. Aí saía para pular, correr, ter convulsão de novo, voltava a segurar minha bochecha. Foi uma sessão assim, nunca vou esquecer. E eu fiquei me achando o cara, eu sou o melhor pai do mundo. Mas gente, não precisei de 2 dias para arrepender de ter dado aquele presente. Porque eu perdi meu filho. Perdi meu filho por videogame. Eu gastei antes da pandemia uma média de 17 anos, ficando 3 dias fora de casa, quinta, sexta, sábado. A maior parte desses 20 anos que moro em Curitiba, eu sempre tentei morar perto do aeroporto. Não só pelas idas e vindas, mas assim, quando eles eram pequenos, né, e a Kelly avisava, papai chegou, já era aquela ansiedade. Então, às vezes eu ligava para ela, dizia, aterrissou. Era o tempo dela sair de casa, me pegar no aeroporto. E quando ela chegava com o carro, já estava saindo na porta, chegava logo em casa e as crianças sempre estavam me esperando. Era o momento de papai voltou para casa, festa. Então a gente se abraçava, brincava, era o nosso momento de comemoração. Depois do bendito videogame, para não falar o que eu penso dele, cada vez que eu passava por aquela porta, estava só a Alice. O Israel mais velho já não estava lá. Eu brincava bastante com ela, depois que ela cansava, filho, cadê você? Já vai, pai, só vou passar de fase. Gente, eu peguei um ódio nessa frase, passar de fase. Você não tem noção. Um dia eu estava num evento de pastores, um falou para mim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, sim, pelo quê? Ele falou, não, eu sinto que ministerialmente está na hora de passar de fase. Eu falei, se quer que eu ore, arruma outra fase. Ele não entendeu nada. Eu falei, não oro, se não mudar isso, não oro. Eu lembro de um dia que cheguei em casa, minha vontade era pegar aquele videogame e jogar pela janela do quarto de cima lá do sobrado. O senhor me disse, você lembra disso? Eu falei, lembro. O senhor me disse, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Quantas coisas vocês desejaram, oraram, pediram, e quando eu dei, vocês sabem que nem seu filho. Convulsão de alegria, corre, pula, agradece. Você é o melhor pai do mundo. O senhor diz, mas eu tenho perdido vocês para essas bênçãos. E de repente Deus me deu a capacidade de entender emocionalmente, não só intelectualmente, aquilo que nós fazemos com Deus. Aquele dia eu entrei num lugar profundo, não só de arrependimento, mas de entendimento, de retomada da rota. Perguntaram uma vez a Stanley Jones, missionário metodista por quase 50 anos na Índia. A Índia até hoje é um lugar com muita perseguição ao Evangelho. Não é um lugar onde não haja opções de religião. Você tem todas as religiões do mundo lá. Mas conversão, por exemplo, é proibido. E esse é o nosso negócio, nós vivemos de conversão. Então, os cristãos acabam sendo muito perseguidos. E uma vez perguntaram a ele qual era o maior inimigo do cristianismo, esperando que ele falasse que era a perseguição. E a resposta de Stanley Jones foi, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Ele diz, nesse ambiente que vivemos de perseguição, aqui o crente tem que ser crente de verdade. O problema está com vocês, onde tem liberdade. E esse cristianismo é medíocre, sem vergonha. Subcristianismo, definiu ele, é o nosso maior inimigo. Quando a Bíblia fala de Marta, que ela estava ocupada com muitas coisas, a palavra que foi traduzida como ocupada, no original grego é peripal, ela significa separar, afastar, distrair, entrar no estado de estresse mental. Significa tanto estar distraído, como estar super ocupado ou bastante atarefado, o que normalmente é o que gera a distração. E muitas vezes eu e você estamos nos envolvendo com coisas lícitas, até mesmo a tentativa de trabalhar para Jesus como Marta, mas a ponto de desconectar. E quando isso acontece, a gente precisa consertar as coisas. Então, eu passei por um período de 10 anos de profundo trato de Deus. Eu lembro que nesses 10 anos, eu não fiz mais nenhum jejum prolongado. Porque a gente tem mania de ir a extremos, pensa, não vale nada, isso é só a performance. 10 anos depois dessa experiência, Deus me mandou pregar pela primeira vez a respeito
do assunto. Na verdade, não chegava a 10, foi um pouquinho antes de completar isso, mas estava bem próximo ali. E quando eu estava pregando, nós ainda estávamos ali no prédio da Água Verde. Eu estou descrevendo o pessoal no início como foi aquela experiência que eu contei. E para o pessoal ainda falei, olha, foi na sala tal. Aquilo estava tão vivo na minha memória que quando eu falei disso 7 anos atrás, eu me emocionei no púlpito, me deu uma vontade de chorar. Lembrando o que foi aquela visitação de Deus, o que foi aquela ministração. E dentro do meu coração, enquanto pregava e contando a história, eu falei para Deus, Senhor, muito obrigado por aquele dia. Quando eu falei isso, não esperava. O Espírito Santo falou comigo no púlpito, no meio da pregação. O que gerou aquela experiência foi o jejum. E eu levei um susto. Falei, achei que não tinha valido nada o jejum. O Senhor me disse, não. Eu falei que a sua motivação estava errada. E que você precisava ajustá-lo, não que ele não teve efeito. Foi naquele momento, em cima daquele púlpito, que eu soube que Deus estava me chamando pela primeira vez para um jejum de 40 dias. Mas dessa vez o que entendi foi Ele me dizendo, vem com motivação correta. Venha para me colocar à frente das coisas mais importantes, inclusive o alimento da sua subsistência. E quando as pessoas me falam, pastor, parece que o senhor ficou meio fanático nesse negócio. Eu digo, é porque vocês não entendem o que ele representa. Se há algo que tem sido a base de toda a construção de Deus, para aquilo que nós começamos a praticar e falar depois sobre o jejum, foi entender a importância de chegar a um lugar onde nada concorra com ele. Onde nada, absolutamente nada, seja tão importante quanto ele. Onde nada se compare com o lugar dele. E é para esse lugar que Deus está chamando a mim e a você. E a minha oração é que você consiga entender e mensurar isso não só na sua mente, não só na razão, mas que o Espírito Santo consiga ir naquele lugar mais profundo do coração. Encontrar em mim e você um lugar de resposta. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Te agradecemos a Tua palavra, agradecemos a bondade, o amor e misericórdia do Senhor por trás dela, que tem o propósito não de nos condenar ou culpar naquilo que temos falhado, mas de nos resgatar. Pai, não queremos viver uma vida de religiosidade, onde não haja a busca que deveria, onde essa busca talvez se presente esteja sendo distorcida por uma valorização do desempenho, não da paixão pelo Senhor. Oramos pela capacidade de entender a razão da nossa existência, que é não te buscar apenas por cumprimento de obrigação, mas para alcançar o propósito, comunhão, viver intimidade e relacionamento com o Senhor. E oramos pela capacidade de discernir o quão danosas podem ser as distrações, ainda que essas coisas não sejam ilícitas por si mesmas. Ajuda-nos a enxergar aquilo que não temos visto. E acima de tudo nós oramos, abre os nossos olhos. Nós pedimos ajuda dos céus. Nós oramos como salmista. Sonda-nos, ó Deus. Conhece o nosso coração. Expõe e traga à tona tudo aquilo que tem se tornado ídolos que concorrem com o seu lugar. Aquele lugar que pertence a Ti e somente a Ti no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. E que possamos ouvir hoje a voz doce e suave do Teu Espírito, não nos condenando, mas nos chamando a um lugar de arrependimento, de conserto e de restauração. E que possamos de fato chegar a esse lugar, onde a busca aumente, não porque estamos focados no desempenho, na performance, mas porque despertamos para dar ao Senhor a devida importância, para que o Senhor seja de fato mais valioso do que qualquer outra coisa. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E te agradecemos desde já tudo aquilo que o Senhor, na sua graça e pela ação do Teu Espírito, continuará fazendo dentro de cada um de nós. Alguém me perguntou anos atrás, quando escrevi o livro, pastor, o senhor escreveu o livro 10 anos depois, porque finalmente chegou lá. Eu falei, não cheguei lá. Estou dizendo que nem Paulo. Ainda não cheguei lá. Mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Eu tomei a decisão, eu quero estar cada vez mais distante de onde eu estava, cada vez mais perto de onde deveria.
Mas nos últimos anos, e já se passaram muito tempo, eu creio que foi de uns 2 anos para cá, principalmente, eu comecei a ver resultados de uma proximidade como nunca antes. 2 anos atrás, eu estava com 50 anos de idade. A esposa olha para mim e diz: você está em crise? Eu falei: estou em crise. Ela falou: qual é a crise? É da idade? Eu falei: de jeito nenhum. Na idade eu estou na crise da gratidão. 50 anos, já era avô de 2, vivendo a melhor fase em todas as áreas da minha vida, meus filhos já casados, nosso casamento, né? A igreja, os amigos, relacionamentos, olhando para tudo e dizendo: eu estou vivendo o melhor momento. Falei para minha esposa: não é essa crise. Falou: qual é a crise? Falei: amor, desses nossos quase 30 anos juntos, os primeiros 20 anos foi só semeadura. A última década começamos a colher. Eu falei: nos primeiros 20 anos a gente quis muita coisa que a gente não podia. Ela falou: é verdade. Eu falei: mas agora que a gente pode, eu não quero mais. Ela falou: deve ser bom. Eu falei: tomara, porque se não for maturidade é autossabotagem. Ela falou: mas qual é a crise? E até hoje isso me dói. Eu falei para ela: a crise é porque nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas, como se aquilo fosse nos preencher ou nos realizar. Por que a gente ficou tão distraído querendo as coisas? Pode depois descobrir que a gente não precisava delas para ter o que nós temos hoje em Deus. Esse nível de realização e preenchimento nele. Sabe o que é curioso? Quanto menos importantes são essas coisas, mais Deus nos dá. Mas por outro lado, quando isso é tão importante, é bom de concorrer com Ele, normalmente Ele não nos dá. E se eu fosse Deus, eu também não nos daria. Porque não há inteligência em fortalecer a concorrência. Mas quando o nosso coração passa a ser somente dele, ele pode gerar muito acréscimo. Que isso nos ajude a entender um Deus que não está tentando nos oprimir, mas tentando nos abençoar.